Agora Jesus e os 12 discípulos iam pela estrada, subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente e os discípulos o seguiram. Eles estavam admirados com ele e os outros que iam com eles sentiam medo. Então Jesus levou os discípulos outra vez para um lado, começou a falar sobre o que ia acontecer com eles. Olha, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos professores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos estrangeiros. Estes vão zombar dele, cuspir e bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Depois, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, por favor, atende um pedido nosso. O que vocês querem que eu faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: quando o Senhor senta-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso podem beber o cálice que eu vou beber? Podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: podemos. Então Jesus disse: de fato vocês beberão o cálice que eu vou beber, e receberão o batismo que eu vou ser batizado. Mas isso de sentar à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim, pois Deus é quem preparou e quem dará estes lugares. Quando os outros 10 discípulos ouviram ficaram zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto dele e disse: vocês sabem que os que dizem governadores mandam no povo, são os líderes que dominam, mas entre vocês não pode ser assim. Ao contrário, quem quiser ser importante, sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Deus nos abençoe nessa leitura do Evangelho São Marcos, capítulo 10. Jesus fez sua última profecia sobre sua paixão e morte, que em breve ocorrerá. E seus seguidores o seguiram na entrada, indo para Jerusalém. Ele está andando na frente sozinho. Eles estão admirados e ao mesmo tempo amedrontados, o São Marcos nos diz. É óbvio que todo mundo aquele dia sente que algo horrendo está próximo. E sem demora Jesus chama os 12 de um lado e lhe diz pela primeira vez, ele faz a profecia sobre a sua morte e a ressurreição do Filho do Homem. Aqui Jesus não está num passeio qualquer, não. Ele está no caminho de sua morte. E ele não há vê de sangue frio. Além de prever a dor, ele reconhece muito bem que quase ninguém, dificilmente alguns dos seus discípulos, e certamente nenhum dos seus compatriotas vão entender alguma coisa que ele vai dizer. Sua previsão está
vinculada com aquilo que acontecerá. Tiago e João, filhos de Zebedeu, as que começou lá mesmo, não é, de proteger a família, eles vão a Jesus e com um pedido. Eles pedem que eles teriam o privilégio de sentar um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os outros 10 discípulos ouviram este pedido deles. Eles talvez não eram tão espertos como nossos políticos de hoje. Os outros ficaram ouvindo este pedido, e eles ficaram zangados com Tiago e João. E tinha razão, não tinha? Mas Jesus ignora a imbecilidade de todos e ele continua a insistir no tema principal. Ele estava falando o seguinte: esquece esta bobagem de ocupar altas posições. Não foi por isso que lhe chamei. Se alguém de vocês quiserem realmente ser importante, este é o seu desejo de ser importante, então sirva os outros. Se algum entre vocês quiser ser o primeiro, então seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Nada, absolutamente nada, até a incompreensão de seus próprios discípulos ia tirar Jesus de sua preocupação com sua morte. Jesus entrou em Jericó, estava atravessando a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu uma figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu em sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar: este homem vai se hospedar na casa de um pecador. Depois Zaqueu se levantou, disse ao Senhor: escute, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tenho roubado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Neste caminho para Jerusalém, quando ele chegou perto para a última vez, ele entrou na cidade de Jericó. E lá ele encontrou um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e muito rico Zaqueu. A história não é somente encantadora deste homem, mas ele também é uma exposição fascinante sobre o julgamento de Deus. Zaqueu, apesar de toda a sua riqueza, ele tem 2 problemas. Primeiro, todo mundo de Jericó o odeia por ser chefe dos cobradores de impostos, um empregado do Império Romano. Segundo, o povo lhe dá nota baixa por ser baixo, talvez 1,5 metros, 1,80
45, quem sabe. Assim, quando Jesus atravessa a cidade, Zaqueu está sem sorte. O povo não lhe permite ficar na frente dos outros. Sendo baixinho, devia estar lá na primeira fila, mas o povo não deixa porque ele é um traidor deles. E sua altura torna impossível para ele ver alguma coisa lá atrás. Mas Zaqueu era formidável, ele não desanimou, não. Melhor, ele correu adiante da multidão, sabendo a direção que Jesus ia, e subiu uma figueira brava para melhor ver a parada. E quando a comitiva chegou perto lá de sua figueira, ele teve uma grande surpresa. Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. É claro, Zaqueu ficou eufórico, naturalmente, mas os outros não. A multidão permaneceu estarrecida. Versículo 7 deste capítulo 19 de Lucas. Todos os que viram isto começaram a resmungar. Este homem Jesus vai se hospedar na casa de um pecador, um publicano. Não obstante, Jesus entrou direitinho na casa de Zaqueu. E quando Jesus se preparava para gozar uma refeição agradável, uma refeição na vontade, Zaqueu se levantou lá no meio de todo mundo e fez um discurso. Escute, Senhor, ele disse. Ele disse tentando acabar com a péssima reputação dele na cidade. Escute, Senhor, ele disse, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tenho roubado a alguém, vou devolver 4 vezes mais. Vamos dar, neste instante, uma parada. Existe um paradoxo tremendo aqui. Estava falando com minha esposa, ela é formidável. Lá em casa, ela tem que escutar minha teologia e dar algumas correções aqui e ali e tudo mais. Mas eu fico pregando lá em casa, viu, antes de vir para cá. E às vezes ela acaba comigo. Nós temos discutido essa questão de Zaqueu tanto tempo. O problema com Zaqueu é um paradoxo. Parece uma coisa tão simples e não é nada, é o contrário do que parece. Então, para melhor tentar ver o paradoxo, vamos voltar para uma outra parábola do fariseu e o publicano, o cobrador de impostos, que nós achamos em Lucas capítulo 18. Todos nós temos problema com esta parábola do fariseu e o publicano. Deixe-me tentar explicar. É verdade, nós até regozijamos que aquele rígido, que aquele de retidão próprio, aquele bom fariseu é condenado, não é? Nós até regozijamos muito que aquele publicano, aquele que não presta, aquele que faz absolutamente nada, se não dizer que ele não é de valor. Regozijamos que foi este homem, o publicano, o mau, e não outro, o fariseu, o bom, que voltou para casa em paz com Deus. Como
Como pode ser certo isso? Não pode, não, é? Acha? Seria igual de pegar um de nós que somos gente fina, não somos? Melhor gente conhece. Eu sou bonzão mesmo, viu, gente? Tem alguns bonzinhos por aí. E dizer que nós não voltamos para casa hoje à noite em paz com Deus, mas estes canalhos que sequestraram o menino estão com paz com Deus hoje. Pode ser, hein? Não pode, não. E se nós somos honestos conosco mesmo, nós simplesmente não gostamos nada disto. De fato, nós pensamos que tudo isto está errado. Por exemplo, se pudéssemos imaginar uma continuação desta parábola do fariseu e do publicano, em que certamente nos sentimos obrigados a mandar aquele cobrador de impostos a voltar ao templo uma semana mais tarde com, claro, algum melhoramento da sua vida para se apresentar perante Deus. Com certeza, o homem já estaria transformado, não acha? Sem dúvida, ele já estaria diferente. Em outras palavras, seríamos tentados a de mandar de volta, e de fato, mandaríamos de volta com o discurso do fariseu nos seus lábios. Ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros agora. Você dá para compreender o significado desta parábola viva de Zaqueu? É justamente um publicano fazendo o discurso do fariseu. Justamente um perdedor que pensa, graças a Deus, e que graças a seus melhores instintos, ele já ganhou a vitória sobre sua má conduta. Que ele já é um vencedor de 24 quilates. E o que diz Jesus a tudo isso? Ele lhes disse algo surpreendente, algo que parece fora do contexto daquele jantar. Ele, sem nenhuma explicação, ele anuncia o seguinte: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Eu esperava outra coisa, eu esperava Jesus dizer: o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está reto e arrependido como Zaqueu agora. Não foi? Ele acabou de se arrepender da metade da sua fortuna para os pobres. Por acaso algum de nós tem feito isso? Você tem dado metade da sua fortuna para os pobres? E devolveu 4 vezes mais alguma coisa que você roubou? Eu estava esperando isto. A salvação veio à casa dele porque ele se arrependeu, agora é reto, ele está fazendo o discurso do fariseu, hein? Não. Jesus traz de volta Zaqueu ao único lugar no qual ele poderia ficar e receber um julgamento favorável. E este lugar é do último, este lugar é do perdido, este lugar é do pequeno, do menor, do morto. Hoje, a salvação entrou nesta casa.
Jesus disse: pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido, incluindo aquele pequenino, aquele perdido publicano, apesar de todas as suas boas obras. Por que Jesus diz aquela frase? Porque ele também é descendente de Abraão. O que significa isso? Talvez significa que não é a lista das boas obras de Zaqueu, dando a metade aos pobres e devolvendo 4 vezes mais para alguém que ele, não sei, roubou, não sei. Não foi isto, aquela lista de boas obras que lhe salva e sua casa também. Mas é simplesmente a sua condição de ser apenas mais um perdedor. A condição de ser mais um perdido. Um perdido na história comprida da preferência de Deus para com os perdedores, os perdidos. A predileção de Deus por tipos como os velotes Abraão e Sara, como a preferência de Deus para com o assassino confesso Moisés, ou como o adultério e assassino Davi, ou como eu gosto muito daquele safado de Jacó. A predileção de Deus por tipos como o atrapalhado profeta Jeremias, como o que não presta, Nazaré em Galileia, e até, quem sabe, a preferência de Deus por tipos como a própria nação que Deus a mantém perto, como seu povo escolhido. Lá, eu sou pastor aqui da inglês, chamada Union Church. Tínhamos um casal formidável ultimamente na igreja. Ele é judeu e ela protestante. E o casal dirigiu os nossos cultos, é formidável. E na hora de despedida, eu falei para ele, o nome dele trabalha onde meu filho trabalha com o Banco Mundial. Eles foram embora. Eu falei para o Robin, o judeu: você nasceu, povo de Deus. Eu acho que eu fico com ciúmes, porque eu sou apenas adotivo. Aquela nação atrapalhada a vida toda e continua, que é o povo de Deus. É tão claro como cristal o que significa buscando e salvando o perdido. Jesus está fazendo um grande julgamento aqui. Ele está pronunciando a única base de julgamento que ele permite: salvar o perdido. Ele não julgará nunca o negócio complicado de nossas vidas, porque assim ninguém ou nenhum de nós seria nada senão condenado. Ele nos julgará somente quando Ele nos ressuscita, reconciliados, restaurados do negócio não complicado de nossa morte. É justamente porque Jesus Cristo é a ressurreição. Vocês sabem, todos vão ser ressurretos.
os bons e os maus, os que merecem e os que não merecem. E justamente porque Jesus é esta ressurreição e a vida, e justamente porque Zaqueu está lá em pé, no jantar lá na sua casa, um perdedor integral, um publicano odiado por todos, um pecador perdido. Jesus o ressuscita sem condenação. Ele veio para salvar o perdido, não para condenar. Olha, Zaqueu, Jesus disse, deixe-me usar algumas outras palavras. Olha, Zaqueu, vá devagar, porque eu não tenho compromisso nenhum por toda esta música triste de sua vida. Eu estou indo para sofrer a morte que você nega. Eu estou indo para sofrer e fazer esta morte seguro.